Olá, amigos historiantes, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula de Sociologia e a aula de hoje nós vamos discutir dois conceitos que são muito recorrentes em vestibulares ou no Enem, que é o conceito de sociedade de controle e de sociedade disciplinar. Bem, na sociedade disciplinar, nós temos esse conceito baseado em uma sociedade que controla os indivíduos para ter o poder sobre eles. Nessa sociedade disciplinar, o poder ele é horizontal, ou seja, ele parte de um determinado líder, de um determinado comandante, de um determinado chefe. Dessa forma, os outros indivíduos eles são submetidos a esse poder e dessa forma eles são disciplinados, eles estão sobre esse comando deste indivíduo, desse Estado, desta instituição. Michel Foucault, ele foi um dos principais pensadores neste conceito de poder e ele indica que os indivíduos, desde o nascimento, eles já estão sob esse controle desses outros indivíduos, destas outras instituições. A família, por exemplo, ela faz esta disciplina sobre os membros mais novos, os filhos, sobrinhos. O Estado é outra instituição responsável pelo controle e pela disciplina, neste caso, uma disciplina dos membros que estão inseridos naquele Estado, na cidade, em um Estado, em um país. E este controle, ele também é tido não somente por regras, leis, normas, mas atitudes e gestos, eles também acabam sendo conceitos utilizados para ter esse controle e esta disciplina sobre os indivíduos. Para Foucault, hospitais, escolas, prisões, a família, todos eles são núcleos que fazem esta disciplina sobre o indivíduo. Ou seja, independente do local que essa pessoa estiver, ele vai ter uma forma de controle, uma forma de disciplina sobre ele. Pois, por exemplo, a disciplina de um indivíduo em uma fábrica, em um quartel, em uma prisão, são todas disciplinas diferentes. Da mesma forma que todas essas disciplinas diferentes são diferentes, por exemplo, da disciplina escolar ou da disciplina familiar. Tudo isso faz parte de uma arte de governar, ou seja, uma arte de controlar os indivíduos. Mas esta sociedade disciplinar, ela está sendo substituída lentamente por uma outra sociedade, que é a sociedade de controle. Mas antes de continuarmos aqui, se você estiver curtindo esse vídeo, não deixa de dar like aqui nesse vídeo, de seguir o canal e também entrar em nosso Apoia-se. O link vai estar na descrição deste vídeo. E a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o Portal Historiante e também fará parte do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo. Beleza? Bem, continuando, nesta sociedade de controle, o controle ele é invisível, diferentemente da sociedade disciplinar em que nós temos núcleos que fazem a disciplina, o controle sobre os indivíduos, por exemplo, o núcleo familiar, a fábrica, o quartel, a penitenciária. Na sociedade de controle, a sociedade ela está como uma espécie de prisão ao ar livre, que é um termo que foi utilizado por Theodor Adorno. Mas um dos principais pensadores sobre a sociedade de controle foi Deleuze. Gilles Deleuze ele fez os conceitos sobre essa sociedade de controle e ele foi um dos primeiros a contextualizar que a sociedade ela está saindo desta sociedade disciplinar e entrando numa sociedade de controle, que é um controle muito mais amplo, pois ele não fica restrito a núcleos de controle, mas toda uma sociedade ela está sendo controlada a partir, por exemplo, da comunicação. A comunicação, principalmente atualmente, é uma comunicação mais instantânea com as redes de comunicação,
redes sociais, televisão, rádio, tudo isso faz com que os indivíduos eles acabem ficando sob o controle de uma determinada norma, de um determinado conceito, de uma determinada fake news, por exemplo. E isso faz com que a internet ela tenha muita importância dentro desta sociedade de controle, pois os indivíduos eles vão acabar tendo a maior facilidade de ficar expostos a um determinado conceito, como por exemplo conceitos que vêm da publicidade, por exemplo, do marketing. Um marketing, por exemplo, que indique você tem que utilizar determinado estilo de roupa neste verão, e isso acaba fazendo com que a sociedade ela fique controlada sobre aquela indicação. E como ocorre na indústria cultural, a sociedade ela acaba seguindo aquele padrão instituído pela publicidade, facilitada através da internet, que propaga muito mais rápido este conceito. Muitas pessoas comentam também que esta sociedade de controle seria uma espécie de Big Brother, em que os indivíduos eles acabam ficando constantemente controlados por um indivíduo superior. Mas nos conceitos de Deleuze, esse conceito de controle social é muito mais amplo, pois ele não fica restrito apenas a um local, pois não há esse núcleo de controle como o núcleo da sociedade disciplinar. Todos os indivíduos eles seguem o mesmo caminho, ou seja, o que é instituído através, por exemplo, de uma rede social, uma mensagem de WhatsApp, que indica que os indivíduos, por exemplo, não podem comer determinado tipo de alimento porque determinado tipo de alimento vai causar obesidade. E a sociedade ela acaba seguindo este padrão, diferentemente da sociedade disciplinar, em que aquele núcleo de comando, aquele núcleo de controle, ele institui aquela regra, e a partir do momento em que o indivíduo sai daquele núcleo, ele acaba sendo exposto a outros tipos de disciplina. Na sociedade de controle, independente do local em que o indivíduo esteja, ele vai estar sendo controlado. É uma prisão ao ar livre. E essa forma de controle desta sociedade de controle, ele acaba sendo muito mais amplo, pois é uma forma de controle em que os indivíduos eles são comandados quase de forma imperceptível, pois não há local em que a pessoa esteja que ele não vai receber aquela mensagem, ele não vai receber aquela comunicação, aquele comando. Bem, espero que vocês tenham entendido essa aula sobre a sociedade disciplinar e a sociedade de controle. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Não deixe de seguir o Historiante nas nossas redes sociais. Não deixe também de ajudar o Historiante em nosso Apoia-se. O link vai estar na descrição desse vídeo. E também não deixe de seguir o Historiante em nossas famílias de podcast, o Podcast Historiante, Podcast Arretadas e Podcast Correspondente de Guerras. E para você que está estudando para Enem, vestibulares, concursos, temos também um aplicativo gratuito que você pode instalar em seu celular que tem um sistema operacional Android. Só é você acessar a Play Store e colocar lá Historiante e baixar esse aplicativo que é rico em informações de história, sociologia, filosofia e atualidades. Beleza, pessoal?